puderem renomear a tela. Legal. A reunião é gravada. Quem não quiser aparecer, é só deixar a câmera desligada, que o Zoom não pega. Mas se você se sentir à vontade, convido todo mundo a abrir a câmera também, participar. A ideia é que nosso papo seja bem descontraído. Vocês têm a liberdade de participar, podem em qualquer momento mandar mensagem no chat ou abrir o microfone, interromper a gente, tirar alguma dúvida, fazer comentário. Que a ideia é isso, a nossa, seja uma troca aqui. Vou pedir para vocês renomearem a tela de vocês, deixar que nem a minha, que nem a da Nath. Isso funciona como um crachá virtual para a gente. A gente tem gente aqui, membros de várias empresas. Isso funciona como um crachá virtual e mostra a riqueza do nosso encontro. Vamos lá. É, Deixa eu apresentar. Opa, peraí, cadê minha tela, gente? Pronto, aqui, achei. Agora sim. Prontinho. Estão vendo na tela? Aparecendo? Vamos lá. Então, como eu já antecipei, essa é uma parceria do iFood Benefícios com a ThinkWork. É um papo mensal, estratégico, a gente antecipa as tendências, dados para vocês, e depois todo o material que a gente falar aqui, que a gente mostrar para vocês, está disponível também no portal Acrescenta da iFood Benefícios. Não sei se vocês já viram o portal, está super legal, tem um monte de e-book, reportagens especiais, podcast, artigos. Vale bastante a pena vocês acessarem lá. A nossa conversa é dividida em três partes, então a gente começa com uma visão macro do que está acontecendo nesse mundo, que acaba interferindo também no mundo do trabalho. A gente vai para o Inside Information, que a gente traz dados exclusivos de pesquisas para vocês. Hoje a gente vai falar de benefícios, e depois a gente mostra para vocês as coisas que já estão acontecendo aqui nos bastidores, para vocês acompanharem também em primeira mão. Então, começando com esse contexto macro. Vocês estão acompanhando as notícias, né? A gente está vivendo um momento de instabilidade política, econômica, não vou nem falar do meio ambiente agora, mas instabilidade política, econômica com o governo Trump, os primeiros dias do governo Trump nos Estados Unidos, impondo as tarifas dos produtos importados, cancela a tarifa, volta a tarifa, cancela a tarifa. Tudo isso gera uma incerteza muito grande no mercado. Qual é o impacto disso no Brasil? Qual é o impacto disso para a economia brasileira, para as empresas? E esse cenário, esse ambiente acaba deixando os executivos muito incertos, muito inseguros e mais reativos, né? Eles ficam mais reativos aos investimentos e aos benefícios, aos gastos da empresa. Então, eles devem, falando de RH, eles devem começar a pressionar mais o RH a rever, a otimizar esses custos. Quem estava com a gente no Insider de janeiro, a gente apresentou os dados da pesquisa de desafios da RH, e isso, otimizar os custos de gestão de pessoas, ajudar a empresa a gastar melhor, já apareceu entre os 10 principais desafios da RH para o ano. E a gente vê de novo, faz todo sentido com esse cenário macro que a gente está vendo. A gente tem aí também o aumento dos custos, dos benefícios, especialmente do custo de saúde. A inflação médica, o Brasil desse ano está estimada em 13%, né? Então, é um pouquinho mais baixa do que foi ano passado, mas ainda é 2 pontos percentuais maior do que a média global. Então, já vem esse custo que é recorrente nas empresas e está ficando um pouquinho quase insustentável também, em muitos casos. E isso vem no momento que a saúde mental está sendo cada vez mais necessária, e ao mesmo tempo que o RH vai ter que atender essa exigência de controlar os custos, mas atrair as pessoas, ter uma mão de obra mais saudável e adaptar esses benefícios também para essa força de trabalho que a gente tem hoje nas empresas. Então,
Esse é um contexto macro que a gente está vendo acontecer no mundo. Quando a gente olha para os benefícios do mundo atual, então a gente vê que as empresas estão tendo que desenhar uma carteira de benefícios que seja muito mais adaptada para essa força de trabalho atual. O que que é essa força de trabalho atual? Ela é mais flexível, ela é mais dinâmica, ela muitas vezes não está mais dedicada unicamente para aquela empresa. A gente vê um crescimento de novas formas de trabalho, as empresas contratando gente por projeto, né, contratando temporários. Então, a empresa está tendo que adaptar também os benefícios, ela não vai poder oferecer benefícios para todo mundo, ela vai adaptar os benefícios também para essa força de trabalho, que é muito mais diversa. E aí, aqui não estou falando de diversidade só no conceito de day, mas de diversidade no modelo de trabalho mesmo. Então, você vai ter que fazer essa adaptação para atender essa nova realidade. Quando a gente olha para as pessoas, né, o que que atrai? Elas, principalmente, elas são atraídas por uma cultura de bem-estar, uma sensação de bem-estar, de saúde, também salários e benefícios. Quando a gente olha aqui os dados do Gallup, mais da metade dos funcionários falando que consideram muito importante o equilíbrio de vida e o bem-estar na busca por outro emprego. Então, como é que a empresa, o RH vai casar isso, adaptar essa força de trabalho para essa nova geração e, ao mesmo tempo, né, ficar de olho na questão da saúde mental, da saúde, do bem-estar, sabendo que os custos de saúde estão aumentando. E nessa linha, vale a pena a gente ficar de olho nesse conceito aqui de antibenefícios. Não sei se você já tinha ouvido falar nisso, mas aqui a ideia é que às vezes a empresa quer colocar tanto benefícios justamente para se diferenciar dos concorrentes e atrair as pessoas, que ela acaba criando benefícios que na prática não funcionam. Tá? Então, coloca um monte de, né, uma lista enorme ali, atrai as pessoas ficam super encantadas na hora que os funcionários tentam usar esses benefícios não funcionam, e hoje em dia a gente sabe que tudo vai parar nas redes sociais, né? As pessoas viu, o que era para ser bom acaba virando contra, acaba virando algo negativo para a empresa também. Então, dentro da linha do olhar os gastos, otimizar os gastos, vale a pena a gente pensar muito bem nisso. Assim, o que a gente está oferecendo tem realmente que funcionar, tem realmente que atender às necessidades das pessoas. Olha só, meu risco do lado de lá continua aqui, gente. Peraí. Opa, fui testar um recurso novo, olha só. Pronto. É, E quando a gente fala em saúde também, né, a gente vê essa tendência global do aumento do custo de saúde. Então, as empresas nos Estados Unidos já estão aumentando a contribuição que os funcionários dão para o plano de saúde. Né? Aqui o aumento vai ser quase de 6%, é bastante, é alto. A gente sabe que toda vez que a empresa mexe numa política de benefício, especialmente o de saúde, existe uma comoção dentro da empresa, né? As pessoas não gostam, tem que aumentar a contribuição, então vira um pé de guerra. Se estiver no plano de alguém fazer isso, é bom que seja feito com uma comunicação muito clara, muito transparente, né? Para tentar minimizar um pouco o impacto. E aqui vale a pena a gente pensar também, quando a gente está falando em saúde, desse fenômeno que a gente tem hoje nas empresas, de quatro gerações trabalhando juntas, né? A gente tem ali os boomers, os Zs, o X, né? Todo mundo, os millennials, todo mundo convivendo nesse mesmo espaço. E quando a gente olha para as necessidades de bem-estar, de saúde, elas são diferentes para cada um, né? Como são diferentes também por fases de vida. Então, às vezes, a pessoa é mais jovem, precisa, né, hoje em dia, os jovens precisam muito de terapia, eles estão sofrendo muito de ansiedade, de estresse. Então, talvez quando a gente olhe para a geração Z, a gente deva focar mais nessa saúde mental.
Quando a gente vai para os funcionários mais velhos, talvez eles já tenham, não tem mais criança em casa, mas talvez tenham pais idosos que também exigem um cuidado deles. Então, como é que a empresa desenha esses benefícios, de novo, para que sejam cada vez mais personalizados para essa força de trabalho, para essa realidade que você tem ali dentro da empresa? As tendências em gestão de pessoas, de futuro da gestão de pessoas, todas indicam que o RH vai ser cada vez mais personalizado, né? Isso não fica diferente quando a gente fala de benefícios. E aqui uma pesquisa da Mercer me chamou muita atenção que essa dica vem dos CFOs, dos líderes de finanças, né? De quem controla o dinheiro dentro da empresa falando para o RH investir na gestão clínica, né, na quase aquele conceito de saúde da família. Algumas grandes empresas têm isso, não sei se alguém aqui tem, gostaria de compartilhar um pouco, mas a ideia é ter um médico, né, um médico, um responsável por saúde e segurança dentro da empresa que acompanha de perto os casos, faz pesquisas, monitora o bem-estar e a saúde das pessoas. Então, a dica dos próprios, de quem libera o cheque sugerindo que o RH faça isso. Então, se quem assina o chefe está falando isso, eu acho que é bom a gente ouvir também. Vamos lá. A gente tem uma brincadeira aqui no Insider que a gente costuma fazer quiz super rápidos para pegar um pouco a opinião de vocês, a ver a opinião de vocês dentro de um determinado assunto. Então, esse é o nosso primeiro quiz de hoje. Quanto que vocês acham que os benefícios representam na remuneração total dos funcionários? Isso aqui é uma pesquisa dos Estados Unidos. O governo americano ele mantém um dado, um site que mostra toda a remuneração total, mostra quais são os benefícios oferecidos pelas empresas. Infelizmente, é algo que a gente não tem no Brasil. No Brasil, a gente fica ainda à mercê das pesquisas das consultorias, mas aqui o governo americano faz isso. Então, essa é a nossa pergunta de hoje para vocês. Podem chutar, tem resposta certa, mas vocês podem chutar e a gente depois mostra aqui se vocês acertaram ou não. Legal. Quase todo mundo já votou. Enquanto a gente não fecha, vocês têm a chance de mudar. Vou dizer que vocês começaram muito mal, agora vocês estão melhorando um pouquinho. Legal, acho que a gente já pode. Todo mundo votou. Bom, aqui a maioria escolheu 38%, os benefícios representam quase 40% da remuneração total. E a segunda opção de vocês foi 30%. Vamos ver quem acertou, quem votou no 30%. Então, sim, de novo, uma brincadeira, uma coisa para a gente fazer com uma comparação, serve, né? Apesar de ser dado dos Estados Unidos, serve. Mas aí eu queria ver com vocês também como que vocês acham que é essa porcentagem no Brasil. A gente mapeou isso na nossa pesquisa também. Então, mais um outro quiz rápido aqui. Quanto que vocês acham que os benefícios representam da compensação total no Brasil? Será que é a mesma proporção dos Estados Unidos? Será que é mais? Será que é menos? Será que quem que vocês acham que é o país que tem um salário menor e uma carteira de benefícios maior? Como é que vocês acham que tá isso? Legal, vamos lá. Boa, acho que todo mundo já votou. Podemos encerrar. Aqui, eles ficaram mais divididos nessa. Então, a gente teve um empate aqui entre 15, 24 e 30. Interessante. Quem será que acertou? Quem votou no 20? Então, nos Estados Unidos, benefícios representam 30% da remuneração dos funcionários e aqui no Brasil a média é de 20%. Então, sinal que talvez dê para a gente investir um pouquinho mais em benefício, fazer essa conta, a gente tem essa margem, né, se a gente for olhar o mercado americano, a gente tem uma margem para ampliar isso. Mas vamos ver então, afinal, o que, que mostra a nossa pesquisa. A gente está trazendo os dados dessa pesquisa em primeira mão para vocês.
E aí eu vou passar a palavra para o Matias. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, vamos ver o que a gente encontrou nessa pesquisa sobre benefícios corporativos. Para a gente começar, a gente ouviu 275 pessoas, tá? Um público bem grande aqui, de empresas diferentes. No final das contas, a gente está falando de empresas de todo o país. E a ideia foi entender quais são os benefícios oferecidos por cada um deles em diferentes modalidades, um pouco de valores também, Opa. quem recebe, quem não recebe, né? E a gente vai falar aqui na nossa conversa de hoje sobre uma similaridade que a gente encontrou entre a expectativa dos funcionários de receber benefícios positivos para atração e a empresa correspondendo com isso. Vamos olhar também um pouquinho para como que os indicadores de RH melhoram quando a gente tem mais benefícios, apesar disso, claro, ser mais custoso, e também como muitas empresas ainda têm sido abordadas com opções de rebate ou pelo menos outras compensações financeiras, na atualidade mesmo essa prática estando proibida atualmente no Brasil, tá? Então vamos lá, para a gente começar a nossa conversa, eu vou trazer para vocês alguns dados que a gente viu nas últimas pesquisas. Pode passar para o próximo, Tati. Isso. No Insider, a gente até falou disso no Insider de janeiro, com dados da nossa pesquisa de desafios do RH para 2025. E nela a gente viu que os três principais desafios para esse ano eram atrair talentos, cuidar da saúde mental dos funcionários e adequar a política de remuneração e benefícios. Desses três primeiros, a gente tem dois aqui que vão conversar bastante sobre benefícios, né? De um lado, a gente está vendo que as empresas têm uma intenção de atrair mais talentos, e com isso a gente tem um papel de benefícios muito importante que a gente vê na sequência, e ao mesmo tempo a gente tem ali uma perspectiva de administrar a política de remuneração e benefícios, que no final das contas é não deixar esses gastos subirem exorbitantemente, né? Então, tem aqui um trade-off entre vamos subir mais os benefícios ou vamos cuidar mais aqui dessa parte de remuneração. Pode passar para o próximo, Tati. E aí, quando a gente olha para o lado dos funcionários, de fato, assim, essa preocupação com benefícios nesse cenário de atração de talentos faz todo sentido. Na nossa pesquisa de momento profissional, que a gente também já abordou numa outra edição do Insider aqui, a gente viu que a parte de benefícios é o aspecto mais importante para a atração de pessoas hoje no Brasil, tanto para a sua empresa atual quanto para uma possível empresa ideal, né? Então, a empresa dos sonhos das pessoas tem benefícios competitivos e em grande escala. Então, de novo, faz sentido a gente olhar aqui para o mercado de benefícios nesse cenário de atração e escassez de talentos. Pode passar. Quando a gente comparou aqui a percepção das pessoas daquela pesquisa que a gente fez no passado, no momento profissional, em que 8,5 pontos foi dado como peso para os benefícios na questão da atração e contratação, a gente viu que as empresas, de maneira geral, também têm um peso similar aqui quando elas veem as ações de employer branding e o papel dos benefícios aqui dentro. Então, ficou uma nota de 8,5 para as pessoas, 8 pontos para as empresas. Ou seja, todo mundo considera importante benefícios. A questão é o que que a gente consegue oferecer sem estar onerado demais e conseguir manter as nossas contas em dia, tá bom? Então, nesse cenário que a gente vai olhar aqui nossos dados de benefícios, e para começar, a gente está olhando ali para a parte de atração, de fato, quanto mais benefícios as empresas oferecem, melhor é a percepção deles sobre a quantidade de candidatos inscritos nos processos seletivos e a qualidade desses candidatos também, né? Empresas que estão muito satisfeitas, ou pelo menos um pouco satisfeitas, com a quantidade e qualidade de candidatos inscritos, normalmente têm ali uma quantidade de benefícios oferecidos para as pessoas em torno de 16, 17 benefícios. E quando a gente vai diminuindo a quantidade de benefícios, normalmente a perspectiva das pessoas, das empresas, não é tão positiva, tá? Então, esse aqui é o primeiro cenário. A gente viu isso também em outros indicadores de RH, quando a gente olha para turnover, absenteísmo, percepção sobre remuneração total, o cenário é bem parecido, né? Na verdade, a gente olhou aqui para mais de 10 indicadores diferentes, em todos eles, quem oferece mais benefícios tem indicadores melhores de RH. Então, nossa primeira conclusão aqui seria: quanto mais benefícios a gente oferece, melhor, né? Mas tem um porém aí, claro. Pode passar, Tati, para o próximo. Que quanto mais benefícios, obviamente, mais caro também o pacote médio de benefícios oferecidos para as pessoas. Então, quem oferece ali entre um e 5 benefícios para as pessoas tem um gasto médio por pessoa de R$ 1.360,
e isso vai crescendo conforme a quantidade de benefícios até chegar lá em mais de R$ 3.000 para quem oferece mais de 25 benefícios diferentes, né? Então, tem suas vantagens, mas, claro, tem um custo, e aí vale a empresa avaliar até que ponto que ela consegue chegar nesse oferecimento de benefícios. Em média, o que que as empresas fazem, né? Em média, para aprendizes, estagiários, o cenário é de uma quantidade de benefícios um pouco menor, em média de 7 benefícios por pessoa, e um gasto ali em torno de R$ 1.000, um pouco mais de R$ 1.000. Depois, para quem não tem cargo de gestão ou é baixa gerência, média gerência e autogerência, em termos de quantidade de benefícios não muda muito, fica ali em torno de 10, 11 benefícios oferecidos pelas empresas. O que muda é o valor do pacote, né, que passa ali de R$ 1.600 para quem não tem cargo de gestão e chega ali numa média de R$ 2.400 para quem é média e alta gerência. Então, isso aqui serve para vocês compararem o pacote de vocês. Mais um quiz para a gente seguir aqui. E eu quero saber de vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês, e aí a gente já comenta qual que é a ideia. Então, nesse a gente quer saber, a gente tem diferentes modalidades de benefícios, né? Tem de alimentação, mobilidade, saúde, enfim, por aí vai. E parte de alimentação para a gente apareceu como o benefício mais custoso para as empresas. Quero saber de vocês qual que é a representatividade dos benefícios de alimentação dentro do pacote completo. Tá? São 12%, 20%, 25%, 32% ou 39%. Qual que é a opinião de vocês aqui? Legal, estão chegando aqui as respostas. Já a gente vê o nosso resultado. Quase todo mundo já votou. Acho que podemos ver os nossos indicadores aqui. Então, para vocês, em média, aqui ficou em torno de 12 a 20%. Alguns colocaram aqui 25% também. Na nossa pesquisa, até foi um pouco mais alto esse percentual. O percentual ficou em 32%, foi de longe o maior percentual dentro das diferentes categorias que a gente mensurou aqui. E aqui a gente está falando de alimentação, inclui refeição, cesta básica e por aí vai. Tá? São diferentes benefícios, a gente agrupou eles aqui nessas 6 modalidades. Então, primeiro, onde a gente mais gasta hoje em dia, em alimentação, 32% do pacote. Depois, saúde e bem-estar estão ali próximos 15%, né? São meio complementares também, de certa forma eles quase empatam junto com a alimentação. E depois, mobilidade, apoios financeiros diversos e educação estão com percentuais um pouquinho mais baixos aqui. O que a gente mensurou em cada um desses benefícios? Enfim, para cada um deles a gente tinha diferentes categorias aqui, e a gente vai passar por alguns destaques de cada uma dessas modalidades, começando por educação. Tá? O que que é menos oferecido em educação? Reembolso para material escolar, são poucas empresas que oferecem, 20% só. Nas outras, ninguém recebe esse tipo de benefícios. Deixei aqui duas caixinhas vazias, e eu explico para vocês por quê. Não pode continuar ali, Tati. Quando a gente olha para todos os benefícios iguais para todo mundo, são poucos que todo mundo recebe, né? Então, os benefícios de educação ainda são raros, para as empresas de maneira geral e de maneira massificada. Para quem não é gestor, tem uma possibilidade aqui de auxílio creche razoavelmente alto, 43% das empresas oferecem, e para gestores também não tem nenhum benefício que se destaque, né? Subsídios educacionais, a gente encontrou aqui por volta de 20, 25% das empresas oferecendo para todos os públicos, mas não se destaca de fato para ninguém. Tá bom? Pode passar, Tati. Olhando para benefícios financeiros, o que que foi o menos oferecido? Subsídios para cuidado de pets, né? Algo ainda bem comum, são empresas bem específicas às vezes que oferecem. Só 13% das empresas oferecem para algum público esse benefício. Para todo mundo, o seguro de vida é bastante comum em 51% das empresas. Não gestores têm um público grande aqui que oferece o auxílio funeral em 45% das empresas. E para gestores, depois o modelo de financiamento com a empresa é oferecido em 24%, mas é menos comum para quem não ocupa um cargo de gestão. Pode passar. Mobilidade. Mobilidade a gente viu que de fato é a categoria onde tem mais diferenças entre quem é gestor e não gestor. Então, primeiro, o transporte fretado não é oferecido em tanta frequência, né? 64% das empresas não tem, de fato, são modalidades, principalmente para empresas que estão mais distantes dos grandes centros e precisam de uma linha específica de transporte.
Aí, quando a gente pega a parte de não gestores, o mais comum é de fato o vale transporte, e para gestores, o carro da empresa junto com um vale combustível é a modalidade mais comum. Então, aí sim a gente tem uma clara diferenciação no modelo de benefícios entre gestores e não gestores. Quando a gente vai para bem-estar, bem-estar também, assim, mesmo a gente vendo lá em cima que a parte de cuidado com a saúde mental das pessoas é um dos principais quesitos aqui dos desafios do RH, não são muito comuns alguns benefícios ainda que a gente gostaria de ver em mais empresas. Vale cultural, algo ainda muito incomum, né? 80% das empresas não têm, não oferecem algum tipo de lazer complementar para as pessoas com o custeio da empresa. Licença parental aqui sim é um dado positivo. 63% das empresas disseram para a gente que já tem algum modelo de licença parental estendida. E aí o modelo de day off para aniversário é mais comum nos não gestores e um período sabático de mais de 30 dias, muitas vezes para funcionários que estão com tempo de casa bastante elevado, aí é mais comum ser oferecido para os gestores. Em saúde, saúde, o cenário é um pouco diferente, né? Até mudei aqui os labels para a gente ver. De fato, assim, plano de saúde é algo oferecido de maneira geral para todo mundo, 58%, mas os outros benefícios são bem comuns para qualquer um dos públicos. Mais uma vez aqui voltando ali no tema da saúde mental, tanto uma questão de cuidado para o corpo e a mente são só 30% das empresas que oferecem para as pessoas, cuidados para subsídio de atividades esportivos também são 68% das empresas que não oferecem para ninguém. Então, nesses dois quesitos, por mais que a gente tenha falado muito nos últimos anos, as empresas avançaram um pouco. Outro tema aqui que não é oferecido para as pessoas são cuidados de apoio financeiro para procedimentos que não estão custeados ali pelo plano de saúde. A gente sabe que tem algumas dificuldades que aparecem na vida das pessoas. Muitas vezes esses são os procedimentos mais caros e que às vezes as pessoas dependem de risco de vida ou morte, mas são poucas empresas aqui, 25% delas só, que oferecem algum tipo de apoio financeiro e só para alguns públicos, muitas das vezes. Tá? Entrando mais em saúde, um pouco mais, como a gente falou, são uma das duas categorias que são mais onerosas para as empresas e aqui vale a pena a gente estender um pouco essa conversa. Então, olhando para a oferta do plano para cada um dos cargos, estagiários, aprendizes, se a gente pega ali uma classificação de 0 a 5 do plano oferecido, em média eles ficam ali em 2,6, né? Essa é a posição desse plano, e depois esse plano vai melhorando conforme o nível de gestão das pessoas vai crescendo. Funcionários com baixa, sem cargo de gestão ou com baixa gerência ficam ali por volta de 3,7 e 3,8, e para média e alta gerência esse plano melhora, vai para cerca de 4,1, 4,3. Então tem uma diferenciação aqui também, por mais que quase todo mundo tenha acesso a esse modelo, funcionários em cargo de gestão têm planos de benefícios de saúde melhor do que os demais. Esse plano oferecido pelas empresas, de maneira geral, ele tem uma abrangência nacional, 68% das empresas têm um modelo desse formato, 34, 32% optam por um modelo regional, ou seja, a maioria das consultas e das opções normalmente se restringem ao próprio estado, ou à região em que a pessoa está. E o modelo de coparticipação, a Tati comentou também um pouco de números de coparticipação lá atrás para a gente. A gente vê que no Brasil também são bastante frequentes já, 71% das empresas optam por um modelo de contrapartida das pessoas também em coparticipação. Outro tema aqui dentro da parte de plano de saúde é a parte de dependentes e upgrades. A maioria das empresas permitem a inclusão de dependentes nos planos, 89%, mas normalmente tem uma contribuição ali também das pessoas por dependente. Então, poucas empresas ali, 9% no finalzinho do nosso gráfico do lado esquerdo, são as empresas que permitem a inclusão de dependentes sem nenhuma contribuição. A maioria delas ficam ali com uma contribuição entre 10% e 25%. Se é o peso que o funcionário tem que pagar dentro desse pacote dos seus dependentes. E possibilidades de upgrade, tanto para a própria pessoa quanto para os seus dependentes. Aqui a gente está falando de um papel, de um modelo bem dividido. Um terço das empresas permitem, não permitem, um terço das pessoas, das empresas permitem só para a própria pessoa e um terço permitem para dependentes e para o próprio pessoa contratada. Passando para a categoria de alimentação.
que é mais comum aqui? Principalmente o Vale Alimentação, né? Esse é um modelo que está bastante estendido para todas as pessoas. O modelo de vale-refeição, ele é principalmente oferecido para não gestores. Em muitos casos, os gestores têm um outro modelo já em linha, muitas vezes também relacionado com o modelo de contratação deles, às vezes alguns PJs e modelos de cargo de confiança também, que não tem mais esse modelo previsto aqui dentro. E a cesta básica, só 45% das empresas têm, e normalmente só para alguns grupos específicos também. Dentro de plano de da parte de alimentação, claro, a parte do custo por pessoa por dia é um tema sensível para a gente, né? Quanto que as empresas gastam em média por dia com a alimentação dos funcionários? Tem uma variação interessante aqui por região. Então, no Centro-Oeste e no Nordeste, esse número ficou por volta de R$ 30, né? No Norte, passa para 31,2, região Sul, R$ 33, e no Sudeste é o valor mais caro aqui, está na média de R$ 35. Lembrando que aqui a gente está falando de gasto de alimentação de maneira geral, tá? Não necessariamente de um vale que a pessoa vai sair da empresa para consumir. Tem casos de empresas aqui também que têm essa alimentação fornecida internamente, e aí pode diminuir esse custo também. Dentro dessa parte de alimentação, tem um debate recente aqui também interessante para a gente olhar, que é a escolha de modelos de arranjo aberto ou fechado de benefícios, né? Modelo de arranjo aberto são modelos com cartão de benefícios, cartão bandeirado que você consegue gastar em diferentes tipos de estabelecimento. Arranjo fechado são arranjos onde as empresas de benefícios têm um contrato específico ali com um fornecedor de alimentação e só tem uma rede credenciada onde a pessoa pode gastar o seu vale. Então, para quem não conhece essas diferenças, é disso que a gente está falando aqui agora, tá? Então, hoje em dia, a gente tem a maioria das empresas ainda optando por um modelo de arranjo fechado, 59% estão nesse modelo, 24% tem um arranjo aberto e 17% optam por fazer a autogestão dos benefícios, ou seja, ou elas fazem alimentação por conta própria dentro da empresa, ou fazem a gestão oferecendo esse dinheiro de uma outra forma para as pessoas. Dentro desse mundo aqui maior dos 59% que tem o arranjo fechado, a gente tem aqui também um grupo que está mais indeciso em qual modelo pretende ficar, né? Parte de benefício de arranjo aberto é uma coisa mais nova, tem empresas ainda que têm algum receio ali sobre qual modelo adotar. Então a gente perguntou também qual que é a percepção deles de uma possível mudança para um arranjo aberto, e aí a gente viu que 15% não pretendem mudar, nem pretendem avaliar o tema, 12% já avaliaram ali um diferente modelo de arranjo aberto, mas optaram por continuar no fechado. 19%, a grande massa que ainda não fez esse movimento, mas pretende fazer, então o tema está em alta aqui, eles estão debatendo sobre essa possibilidade, e 13% já decidiram que vão mudar, só estão escolhendo ali qual que é o fornecedor que eles vão escolher para esse modelo de arranjo aberto, tá? Então isso aqui a gente vê que tem uma grande diferença, mas no futuro próximo podem ser mais próximos esses números. Por que algumas empresas optam pelo arranjo aberto e pelo arranjo fechado? Desculpa, tem ali uma confusãozinha em cima no nome. Do lado esquerdo a gente está falando do arranjo fechado, do lado direito a gente está falando do arranjo aberto, tá? Então, quem opta pelo arranjo fechado normalmente é por uma questão de custo-benefício do valor total do contrato, né? Quanto custa para eles de fato oferecer esses benefícios. Para muitos aqui, 30% é justamente a continuidade do que já tinha sido feito antes, né? Não estão ali a fim de fazer uma mudança, pesquisar novos fornecedores. E tem sim ainda uma turma grande aqui, 26%, que tem uma desconfiança sobre a segurança jurídica e conformidade regulatória do modelo de arranjo aberto e optam por ficar no modelo fechado por conta disso. Para quem está ali no arranjo aberto do lado direito, tem uma principal questão aqui que é a maior praticidade para funcionários, né? Tem uma escuta mais ativa aqui dos funcionários sobre qual que é o modelo que eles gostariam de adotar. Uma oportunidade de incluir mais benefícios sem aumentar o orçamento, a gente vai falar disso já já na sequência, mas volta muito porque a gente debateu lá no começo, né? Como é que a gente oferece mais benefícios para as pessoas com um custo menor para 37% das empresas. Esse foi um dos motivos que levaram eles a contratar um arranjo aberto. E também 26% das empresas disseram que o modelo antigo ali do arranjo fechado realmente não tinha mais uma aceitação tão boa dos funcionários e por isso optaram por mudar para o arranjo aberto.
falou que os crachás Pode que a passar, portaria Tati. entrega precisam estar limpos, sem o E registro aí, da quando a gente pessoa. olha para esses dados, vale a pena a gente olhar aqui também para mudanças do PAT, né? A gente teve uma série de mudanças que aconteceram ali por volta de 2 anos atrás. É, então, para quem não conhece as mudanças que a gente viu aqui, que de fato 27% das pessoas que responderam à pesquisa não têm conhecimento sobre o assunto, a gente está falando do final do rebate, que era uma certa devolução de um percentual do contrato para a empresa depois do uso por uma série de regras. Né? A gente está falando de uma possibilidade de mudança de interoperabilidade entre as bandeiras oferecidas pelas empresas para as pessoas. Enfim, tem uma série de novidades ali dentro da legislação do PAT que foram para permitir uma melhor competição entre o modelo de arranjo aberto e fechado e ter essa opção também para as pessoas. E o que a gente viu na prática é isso, que tem muita gente aqui que não conhece essas mudanças, algumas ouviram falar, mas não sabem bem do que se trata o tema, por mais que ele seja super sensível e super relevante aqui quando a gente olha para a atração de pessoas, vale a pena se aprofundar nesse tema quando, para quem ainda não sabe muito sobre. E entre quem conhece, a gente viu também que tem bastante gente que de fato não concorda com elas, ou com nenhuma, ou com pelo menos só algumas delas. Então também a gente respeita essa opinião. É, tem gente que realmente não é favorável a essas mudanças. E que a gente viu que é o grande problema aqui nesse sentido, né? Entre essas mudanças, a gente comentou ali a questão do rebate, que não é mais permitido, mas 32% das empresas citaram para a gente que tem, de alguma forma, algum formato de rebate previsto ainda dentro dos seus contratos na atualidade, seja dentro do modelo tradicional ou de alguma forma um pouco mais escondida. 42% das empresas disseram para a gente também que foram abordadas com outras propostas de compensação financeira além do rebate. Então é isso, por trás ali daquele grupo grande que a gente viu que ainda se mantém no arranjo fechado, tem muita gente que tem essas vantagens contratuais previstas ainda, e isso impede, claro, que tenham mais empresas fazendo essas mudanças. Pode passar, Dante. Quando a gente olha para o lado das pessoas, quem de fato vai atrás de ouvir as pessoas sobre qual que é o melhor modelo de arranjo para o seu fornecedor de benefícios, aí a gente viu que de fato normalmente as pessoas são favoráveis a essa mudança para um arranjo aberto, né? 35% das empresas que ouviram seus funcionários já contrataram um fornecedor de arranjo aberto e 22% já avaliaram e decidiram que vão mudar, estão aí escolhendo qual que é o modelo. É muito mais incomum que as empresas, depois de uma consulta aos funcionários, optem ali por não mudar. Essa aqui é a nossa grande conclusão. Do outro lado, quem não ouviu os funcionários, de maneira geral, são as empresas que ou não mudaram e não pretendem mudar, ou fazem ali a autogestão dos benefícios, o que dentro desse cenário não está errado, tá? Assim, se você tem essa intenção de não mudar, realmente não faz sentido a gente perguntar para os funcionários, a gente vai criar ali uma frustração de que a gente deu essa possibilidade deles falarem, mas sem essa intenção de mudar. Então, de fato, quem não pretende mudar, faz sentido não ouvir, mas quem pretende pelo menos estudar o tema, vale a pena ouvir os funcionários e, na maioria dos casos, eles são favoráveis a essa mudança. E aí, para a gente fechar, o que que a gente viu aqui como, acho que o dado mais interessante para a gente? A gente conversou lá no começo sobre como é que a gente vai conseguir incluir mais benefícios e como é que isso melhora os nossos indicadores, mas, ao mesmo tempo, isso tem um custo maior para as empresas, né? E o que que a gente pode fazer a respeito? A gente comparou aqui nesse gráfico quantos benefícios são oferecidos pelas empresas para as pessoas versus o valor médio do pacote de benefícios. É o que a gente está vendo ali, desde o primeiro grupo de dados ali até R$ 500, que as empresas que têm um contrato com arranjo aberto conseguem oferecer ali em média 15 benefícios, contra 9 para quem tem um arranjo fechado e 7 no modelo de autogestão. Esse comportamento, na verdade, ele é praticamente idêntico em todas as barrinhas que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, tanto faz se eu invisto R$ 500 no meu pacote de benefícios ou se eu vou lá para mais de R$ 4.000, se eu opto por um modelo de arranjo aberto, eu consigo incluir mais benefícios com o mesmo valor, né? E no final das contas, era disso que a gente estava olhando lá no começo. Isso deve melhorar diferentes indicadores de RH da empresa, sem a gente conseguir aumentar um custo aqui. Então, de novo, aqui um grande motivo para quem ainda não estudou as mudanças ou está pensando sobre isso, um ponto favorável ao modelo de arranjo aberto. Nosso último dado, a gente colocou ali embaixo no rodapé,
O NPS, para quem não conhece, NPS é uma métrica de satisfação do cliente e também uma intenção dele de recomendar esse fornecedor para outras empresas, outros conhecidos. De maneira geral, aqui as empresas que têm um arranjo aberto na nossa pesquisa tiveram uma avaliação de NPS de 63 pontos, contra 54 pontos do arranjo fechado, ou seja, quem tem um arranjo aberto está mais satisfeito com o seu fornecedor no momento também. Mais um ponto favorável aqui para o arranjo aberto, tá bom? Então, esses são os dados que a gente tinha para trazer dessa pesquisa. A gente vai aprofundar mais esses dados no e-book que vai estar disponível no Acrescenta na sequência, né? Ali atrás a gente viu alguns destaques das diferentes modalidades de benefícios, mas lá vocês vão conseguir acompanhar também como cada um dos benefícios estão sendo distribuídos entre quem tem cargo de gestão, não tem cargo de gestão e quem oferece ou não eles para os funcionários. Aí a Tati fecha para a gente agora com alguns destaques do que está por vir por aí no Acrescenta aí na fim. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Matias. Antes da gente entrar aqui para a nossa última parte, alguém tem alguma dúvida, gente? Dúvidas, comentários? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que a gente olha, ou levantar a mão aqui também, que legal. Bom, como eu comentei para vocês, esse nosso encontro aqui é mensal, então coloquem na agenda o nosso próximo Insider é dia 15 de abril, cai numa terça-feira também, se não me engano. Mesmo horário, 10 horas, mesmo local, aqui no Zoom. Quem quiser pode mandar uma mensagem para a Natália, que está aqui com a gente. Opa, peraí. Pode mandar uma mensagem para a Natália. Acho que a Nath, se você puder colocar o seu e-mail também aqui no chat. Então, quem quiser participar do próximo Insider, só escrever para a gente que a gente manda o convite para vocês, tá bom? Como vocês viram, a gente está sempre antecipando os dados, então, de novo, uma vantagem competitiva, né, para quem participa aqui do nosso Insider, entender tudo o que está acontecendo no mundo e conseguir ter dados, às vezes para mostrar internamente para a diretoria, né, validar algum argumento de vocês e mesmo saber o que que as empresas estão fazendo, como é que o mercado está reagindo. Então, participem. Se vocês gostaram, avisem os colegas também, né, e apareçam no próximo, que a gente vai apresentar os dados da pesquisa sobre parentalidade e o mercado de trabalho. Essa é uma pesquisa inédita da Thinkwork, até então não existia nenhuma pesquisa falando sobre, analisando o impacto de se ter filhos, né, na carreira, na saúde mental, na vida pessoal também. Então, a Thinkwork já fez uma primeira edição, e a gente vai repetir esse questionário e apresenta para vocês. Esse é o tema do próximo Insight. Então, venham. E aqui a gente colocou também de destaque os últimos conteúdos da ThinkWork que estão ali no portal Acrescenta, do iFood Benefícios. Como eu falei, o portal está super legal, tem cases, tem e-books, tem podcast, tem webinar, as outras edições do Insider estão lá também, tem o vídeo, tem o material de apoio. Então, gastem algum tempinho ali de vocês navegando por todo esse conteúdo, que tenho certeza que vocês vão encontrar coisas de qualidade, com uma discussão estratégica de gestão de pessoas e que vai ajudar muito vocês no dia a dia. E tudo concentrado num único local, olha só que maravilha. Muito mais fácil, né, para o nosso dia a dia que é corrido. Então, de novo, esse é o link para vocês entrarem no Acrescenta. Esse material aqui vai estar disponível, tá, gente? Lá no Acrescenta também. E tudo que a gente citou aqui tem link. Então, vocês podem só clicar e acessar. Vou parar de compartilhar para ver todo mundo aqui. Legal.